Um homem, uma empresa e mais Bitcoin do que qualquer governo no mundo. Parece uma história de sucesso, certo? Mas e se essa mesma estratégia for a bomba relógio prestes a explodir o preço do Bitcoin? Fique até o final para entender o risco que ninguém quer discutir. Você já parou para pensar que uma única empresa pode ter mais Bitcoin do que os maiores países do mundo? Pois é, essa é a realidade da Strategy, antes conhecida como MicroStrategy. Desde 2020, essa companhia acumulou uma quantidade impressionante de Bitcoin, mais de 628.946 unidades. Para você ter uma ideia, isso supera as reservas de qualquer governo, incluindo potências como os Estados Unidos e a China. É mais do que todos os bancos centrais juntos, até onde sabemos. Mas a grande questão é: essa concentração massiva de Bitcoin nas mãos de uma empresa, liderada por Michael Saylor, pode ser uma ameaça oculta? Será que estamos diante de uma bomba relógio que pode desencadear um colapso no preço do Bitcoin dos próximos anos? Vamos mergulhar nessa história para entender os riscos e as oportunidades. A história da Strategy começa em 1989, fundada por Michael Saylor. Inicialmente, era uma empresa de software corporativo, sem nada de espetacular. Mas Saylor soube aproveitar o momento certo. Em 1998, a empresa foi listada na Bolsa de Valores e, em apenas 2 anos, suas ações dispararam mais de 600%. Em março de 2000, a MicroStrategy valia mais de 30 bilhões de dólares. E Michael Saylor, com 35 anos, era um dos homens mais ricos da América, com um patrimônio pessoal de 7 bilhões de dólares. Ele era aclamado como um gênio, um visionário do mercado digital. No entanto, essa glória durou pouco. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, acusou a MicroStrategy de manipular suas receitas. O resultado foi devastador. Em um único dia, as ações despencaram mais de 60%. A empresa perdeu 99% do seu valor em semanas. E o patrimônio de Saylor caiu de 7 bilhões para menos de 300 milhões. Foi um dos maiores crashes da história da Bolsa Americana. A MicroStrategy, de gigante, virá um pequeno player no mercado corporativo. Mas Saylor não desistiu. Ele manteve a empresa de pé, gerando receita mesmo que em menor escala. Essa situação perdurou até 2020, em meio à pandemia, quando os bancos centrais, especialmente o americano, zeraram os juros e iniciaram uma impressão massiva de dinheiro. O gráfico da oferta de dólares, o M2, disparou. Isso significava que o dinheiro em circulação perdia valor rapidamente. Foi nesse momento que Michael Saylor teve uma epifania. Ele percebeu que o dólar era uma moeda que podia ser desvalorizada com apertar de botão do Banco Central. O Bitcoin, por outro lado, tinha um limite de 21 milhões de unidades e era totalmente descentralizado. Em agosto de 2020, Saylor tomou uma decisão ousada. Usou o caixa lucrativo da empresa para comprar Bitcoin. Ele investiu 250 milhões de dólares, adquirindo 21.454 Bitcoins a um preço médio de 11.560 dólares por unidade. Hoje, essa mesma quantia vale mais de 2 bilhões de dólares. Esse foi o início da jornada que transformou a MicroStrategy na maior detentora corporativa de Bitcoin do planeta. Mas o jogo mudou drasticamente. A Strategy não parou por aí. Ela se tornou uma máquina de emitir títulos no mercado financeiro, os chamados Bonds Convertibles. Funciona assim: a empresa pega dinheiro emprestado no mercado com uma condição especial. Se o preço das ações da Strategy subir, esse empréstimo se converte automaticamente em ações da empresa. Com esse dinheiro, eles compram mais Bitcoin. Muitos desses títulos têm juros próximos de zero, o que significa que os investidores aceitam emprestar bilhões sem ganhar quase nada em juros, porque querem ter o direito de converter em ações quando o preço dispara. É como se o mercado estivesse pagando para a Strategy comprar Bitcoin. É por essa razão que a Strategy hoje detém mais de 600 mil Bitcoins, quase 3% de todo o suprimento que existirá. Enquanto o preço do Bitcoin sobe, as ações da Strategy sobem junto, e tudo parece maravilhoso.
A última compra em agosto de 2025 elevou o total para 628 mil bitcoins, adquiridos por aproximadamente 46 bilhões de dólares, com um preço médio de 73.288 dólares por bitcoin. E eles continuam comprando, acreditando na valorização contínua. Mas e se o Bitcoin entrar em um ciclo de baixa prolongado, como já vimos acontecer? Se o preço cair e ficar lá embaixo por muito tempo, os investidores podem não querer mais comprar os títulos da Strategy. A dívida não se converteria em ações e a empresa teria que pagar bilhões em dólares. O que eles fariam? Vender Bitcoin para cobrir essa dívida. Michael Saylor sempre disse que nunca venderia, mas ele está usando dinheiro de terceiros. Vamos analisar um cenário de risco. O Bitcoin é conhecido por seus ciclos voláteis. Em 2017, subiu de 1.000 para 20 mil, depois corrigiu para 3 mil. Em 2021, foi de 15 mil para 67 mil e depois caiu para 15 mil. Atualmente está acima de 100 mil dólares. Se o Bitcoin, por exemplo, cair para 60 mil, a Strategy, com seu preço médio de 73 mil, teria uma perda de mais de 8 bilhões de dólares. As ações da Strategy têm uma correlação altíssima com o preço do Bitcoin. Quando o Bitcoin cai, as ações da Strategy tendem a cair ainda mais. Se o Bitcoin despencar para 40 mil, o patrimônio da Strategy em Bitcoin seria de cerca de 25 bilhões, quase a metade do que investiram. Nesse cenário, é muito provável que os títulos não seriam convertidos em ações, pois as ações da Strategy provavelmente cairiam mais que o próprio Bitcoin. Essa dívida se tornaria uma obrigação real, bilhões a serem pagos em dinheiro, mas a empresa não tem esses dólares em caixa, tem bitcoins. Se eles forem forçados a vender Bitcoin para pagar a dívida, isso pode criar um paradoxo mortal. Essa discussão não é para questionar os fundamentos do Bitcoin. Eu mesmo acredito muito neles e tenho Bitcoin em carteira. Mas é o meu próprio dinheiro, não dinheiro emprestado. Eu comprei Bitcoin acima de 50 mil em 2021. Vi o preço despencar para 15 mil, mas não tinha dívidas. Eu pude segurar minhas moedas e até comprar mais. A Strategy não tem essa flexibilidade. Ela depende do financiamento de outras pessoas. O mercado financeiro se antecipa. Se começarem a circular boatos de que a Strategy precisará vender bitcoins para pagar dívida, isso pode se tornar uma profecia autorrealizável. Lembre-se do caso da Alemanha, quando boatos de venda de 50 mil bitcoins, menos de 10% do que o Saylor tem, já causaram apreensão no mercado. As pessoas vendem antes e o preço cai. A correlação entre a Strategy, composta majoritariamente por Bitcoin e dívida, e o preço do Bitcoin é um fator crítico. Se o Bitcoin cai, as ações da Strategy caem ainda mais. Se a Strategy for obrigada a vender Bitcoin para pagar dívida, entramos em uma espiral da morte. Vendem Bitcoin, o preço cai. As ações caem, a dívida pesa mais vendas, mais quedas. E pode ter certeza, se essa estratégia der errado para a Strategy, antes disso, dará errado para outras empresas que estão copiando esse modelo, mas com um preço médio de compra de Bitcoin ainda mais alto. O ponto aqui é sobre os riscos da alavancagem para comprar Bitcoin. Michael Saylor está certo nos fundamentos do Bitcoin, sua escassez, a desvalorização das moedas fiduciárias. A Strategy tem uma tese que faz sentido: pegar dívida em uma moeda fraca para comprar uma moeda mais forte. Muitos veem a empresa como um futuro banco de Bitcoin, uma nova Amazon do Bitcoin. Mas, do outro lado, existe uma grande fragilidade atrelada ao preço do Bitcoin e à confiança dos investidores em emprestar dinheiro para a Strategy. Mesmo que tudo dê errado para a Strategy, que eles precisem vender Bitcoins, o que muda nos fundamentos do Bitcoin? Absolutamente nada. Ele continua sendo a mesma coisa, descentralizado, escasso, com halving a cada 4 anos. No passado já tivemos grandes quebras no mercado cripto, como a mt.gox em 2014 e a FTX em 2022, que derrubaram o preço do Bitcoin. Mas, para quem acredita nos fundamentos, essas quedas foram oportunidades de compra. O Bitcoin não depende de nenhuma empresa, de nenhum CEO, nem de um balanço patrimonial. Muitas pessoas compram ações da Strategy hoje, porque acreditam que se a tese der certo, a ação se valorizará mais do que o próprio Bitcoin, gerando mais BTC no futuro. Mas essa é uma estratégia de alto risco, onde você pode perder ainda mais dinheiro. Se você compra Bitcoin direto em autocustódia, você tem a quantidade que comprou independentemente das flutuações.
você pode segurar pelo tempo que quiser. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos direto ao ponto sobre cripto.